Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, e para isso eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração já há alguns dias, e esses últimos dias têm sido dias maravilhosos na presença de Deus. E quando eu digo maravilhosos é porque esses últimos dias eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho sofrido, não vou dizer sofrido, mas a gente tem passado um momento de tribulação, mas existe uma diferença do momento de tribulação quando você está orando, quando você está com Deus, de quando você não tem Jesus. Na vida do crente, quando ele passa por momento de tribulação, por momento de adversidade, é tão gostoso a gente ver Jesus mais perto da gente, a gente chora mais, a gente se expressa mais, e eu louvo a Deus pelas tribulações que eu passo, porque é como nós vamos ler na palavra hoje, sabe? Eu quero ensinar você isso hoje, a você vencer as angústias e as aflições da sua alma. 2 Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler 4 versículos. O primeiro nós vamos ler os versículos 8 e 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora pula lá para o versículo 16, e nós vamos ler os 16 e o 17, que é maravilhoso. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso externo de glória muito excelente. Amém? Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Papai querido, papai amado, Senhor, eu estou aqui naquele momento que eu falei para o Senhor mais cedo, né? Que eu pedi para o Senhor, para que o Senhor use a minha boca, porque hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Não é um sermão, não é uma mensagem qualquer, mas é um compartilhar de um irmão para outro irmão. Por isso, Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale, que o Senhor toque aos corações. Aqueles, Deus, que estão sobrecarregados, angustiados, Deus, deprimidos e tristes, que têm passado por lutas e tribulações, e às vezes não têm força para poder continuar, e às vezes até pensam em desistir, que o Senhor hoje venha trazer força e renovo na vida deles. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Para quem está comigo, o tema dessa ministração hoje é como vencer a angústia, certo? Existe, todo mundo na vida, em algum momento, já passou ou passa pela angústia, né? Já passou por algum momento de tribulação, algum momento de dificuldade. Eu vou pedir o pessoal lá atrás da mídia para colocar aquele fundo musical que eu pedi, por favor. Amém. Eu acostumei a pregar com fundo musical, irmãos, é tão gostoso, né? A gente parece até que dá um up na unção, mas o importante é o Senhor, em tudo dai graças, como eu costumo dizer. Mas como eu estava falando, na vida todo mundo passa por tribulação, todo mundo já passou por dificuldade. E a grande verdade é que tem dias que para nós é dia de luta, é dia de provação, é dia de dificuldade. Eu costumo dizer que é o dia que a vida tira para dar porrada na gente.
Então, a grande questão é o que fazer nesses dias, o que viver nesses dias difíceis, nesses dias de tribulação. Então, hoje eu quero que você abra bastante o coração, porque o que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu vivi muito intensamente nesses últimos dias. Dias de luta, dias de batalha, mas é como eu falei para vocês, nos dias de maiores lutas, nos dias de maiores batalhas, nos dias de maiores dificuldades, são os dias que nós mais podemos nos aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque quando você está com o coração sangrando, quando você está passando por dificuldade, quando o mundo parece que vai cair ao teu redor, são os momentos em que Deus mais se aproxima de você, e é nesses momentos que muitas vezes o nosso coração tem que estar mais vulnerável para ouvir a voz de Deus. Porque se nós formos seguir a lógica humana, às vezes passamos por tantas lutas, são tantas coisas, às vezes são até sequências de batalha, que nos lembra claramente aquela questão do seguinte: dizem que Deus dá suas batalhas para os seus melhores, as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. E talvez você deve pensar, então Deus está me confundindo com Rambo, Deus está me confundindo com os Vingadores, Deus está me confundindo com alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você está passando por essa luta, eu quero dizer para você que ela é pequena, leve e momentânea, e o peso de glória que Deus está produzindo na sua vida vai ser tão grande, que toda dor e angústia que você está vivendo nesse momento não vai se comparar com o tamanho da glória que Deus vai revelar na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta, meus irmãos amados, Paulo, ele escreve essa carta entre 55 a 57 depois de Cristo, num período que ele está na sua terceira viagem missionária. E quando Paulo está dizendo isso, Paulo estava dizendo: olha, em todos os lados nós somos atribulados, em todos os lados nós passamos dificuldade, nós passamos aflição, mas nós não desanimamos. Paulo estava num processo difícil, porque Paulo estava pregando, abrindo novas igrejas, e a igreja de Corinto estava com um sério problema. Naquela igreja estava tendo divisões, estava tendo fofoca, estava tendo disse-me-disse, estava tendo pessoas que se achavam superiores aos outros, enfim, a igreja de Corinto havia perdido um propósito. Eu me recordo certa vez, quando o Senhor me pediu para estudar a carta dos Coríntios, eu até compartilhei com a pastora, um dia brincando com ela, falei assim: pastor, aquilo ali podia ser qualquer coisa, menos uma igreja. De tanto problema que tinha, e o apóstolo Paulo, ele estava angustiado por aquela igreja. Sabe, irmãos, mas como o Senhor tem falado comigo, a angústia, ela é uma fase, ela é um processo. Então hoje eu quero ensinar para você alguns passos que Deus falou ao meu coração. E o primeiro passo, para você vencer a angústia que está na tua alma, eu não sei como é que você está chegando aqui hoje, eu não sei nem por que o Espírito Santo me pediu para pregar essa palavra hoje, porque eu queria pregar uma palavra de esperança, de motivação, de sonhos, e o Senhor falou comigo: não, você vai pregar sobre angústia. Eu pedi 3 vezes ainda, falei com Deus: Senhor, mas aqui é a palavra que o Senhor me deu de Abraão. Gente, Deus me deu uma palavra sobre Abraão. Eu falei: Deus, deixa eu pregar ela. E o Senhor falou: não, eu quero que você fale sobre angústia. Talvez você chegou aqui com o coração carregado, triste, preocupado, mas hoje a palavra do Senhor é: descansa, Ele está no controle, seu barco não vai afundar. Se dentro de você seu homem interior está chorando, Deus está mandando dizer que dentro de pouco tempo seu homem exterior vai estar sorrindo. As lágrimas que você vai derramar durante esses dias não se comparam com o que Deus está fazendo. Então recebe hoje uma noite de bálsamo na sua vida. E a primeira característica para você vencer as aflições, eu quero ser bem rápido, porque eu quero demandar mais tempo, num outro momento, que é uma surpresa boa que eu preparei aqui hoje. Eu não, é o Espírito Santo. Não ande sozinho. O primeiro passo para a gente vencer a angústia, vencer a tristeza: não ande sozinho. Coloca para mim, por favor, Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Não tem Bíblia? Ótimo, que bom, então vamos passear pela Bíblia hoje.
Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Aleluia, Senhor. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do teu salário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Um dos maiores problemas, irmãos, da nossa sociedade moderna hoje, é o orgulho que transforma pessoas em ilhas. O orgulho que faz com que as pessoas se isolem, que faz com que muitas pessoas esqueçam o quão é bom, o quão é gostoso estar com outras pessoas. Tem dias que as angústias são tantas e que nós precisamos de pessoas para dividir as cargas conosco. Tem dia que o peito aperta, tem dia que dá uma vontade de fazer uma loucura, e se você não tiver alguém que esteja do seu lado para te acalmar, para andar com você, para carregar a cruz com você, muitas vezes as pessoas perecem. Mas por que perecem? Porque estão vivendo em um mundo de orgulho, em um mundo muitas vezes fechados, porque tem medo. Porque nós crescemos em uma sociedade onde nós fomos ensinados que você não deve contar nada para ninguém, ninguém deve saber da sua vida, as pessoas não amam você, o mundo é cruel, você não tem amigos, você não deve confiar em ninguém, porque tem gente que está só esperando a oportunidade para te pisar, tem muita gente invejosa. É isso que o mundo tem bombardeado a nossa mente dia após dia. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, a Bíblia está deixando claro que no momento de angústia você não deve estar sozinho. Mas muitas pessoas têm se isolado. Por quê, pastor? Porque estão tão feridas, estão tão machucadas, confiaram nas pessoas erradas, confiaram em pessoas que você um dia talvez abriu o seu coração, e a pessoa não teve sabedoria para lidar com o seu momento, e aquilo que deveria ser um momento de cura, acabou se tornando um momento de uma espada dentro do coração. Sabe, nós vivemos no tempo em que as pessoas estão cheias de amigos. Se você pegar o seu Instagram hoje, por exemplo, quantos seguidores você tem no seu Instagram? 11 mil? 8 mil? 2 mil? 300? 500? Independente de quantas pessoas você esteja, algumas pessoas têm muitos, outras pessoas têm pouco. Quando você coloca algumas coisas, às vezes, né, você olha para o seu Facebook, embora o Facebook aqui seja já uma rede que está ficando para trás. E o Facebook ele tem uma dinâmica interessante, porque ele não tem seguidores, ele tem amigos. E é muito interessante essa métrica, porque nos leva à reflexão seguinte, que eu deveria ter no meu Facebook pessoas que são meus amigos, que são próximos. Só que na verdade, se você for olhar lá, você pegar o seu Facebook, o meu Facebook tem 2.000 e pouquinho pessoas, por exemplo. Eu nem sei se é muito ou se é pouco. E eu vou peneirar. Às vezes ali eu não posso contar com 10, eu não posso contar com 15. Perceba que nós estamos nos colocando num contexto em que no virtual nós estamos dando show de bola, mostrando as nossas vidas de comercial de margarina. Mas por dentro, muitas pessoas estão morrendo porque não tem um amigo com quem possam contar. Não tem um ombro amigo com quem elas possam simplesmente virar e falar assim: ora comigo. E dói, irmão. A solidão dói. Tem muita gente que se fechou num buraco tão grande que nem você sabe mais aonde você está. Porque você disse assim: eu não vou confiar em ninguém. Eu não vou abrir mais meu coração para ninguém. Sabe por quê, pastor? O senhor fala isso porque para o senhor é fácil. E eu quero dizer que não, eu já confiei muitas vezes nas pessoas erradas. Eu já contei muita coisa para as pessoas erradas, mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Quando você conta algo para a pessoa errada,
Você não está revelando uma fraqueza sua, ela está revelando uma fraqueza dela, porque ela vai saber apenas um detalhe seu, ela não vai saber o resto. Mas sabe como que você descobre quem é de confiança? Quando você sente que você pode compartilhar e aquela pessoa respeita o seu momento. Por isso eu digo, se alguém um dia te procurar e dizer, ora comigo, e te contar alguma coisa, se sinta privilegiado e por favor não traia a confiança daquela pessoa. Porque confiança é algo que se leva anos para construir e se leva segundos para destruir. Sabe? Não anda sozinho. Não anda sozinho porque nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, a solidão mata. A solidão ela mata. Quantos homens de Deus hoje não têm possibilidades de compartilhar problemas? Às vezes Satanás está bombardeando tanto você com problemas, e aí o teu amigo também está sendo bombardeado com problemas, e às vezes a gente não senta uns com os outros e fala assim, cara, vamos orar junto, vamos sangrar essa alma junto, vamos. Se eu fizer hoje, por exemplo, falar assim, ó, nós vamos fazer um churrasco, ninguém precisa levar nada, picanha Angus à vontade para todo mundo, vai brotar gente. Mas se eu virar, por exemplo, e falar assim, irmãos, eu preciso de pessoas aqui para orar comigo, porque eu estou passando uma luta, uma tribulação. Se surgir eu já estou feliz. Por quê? Porque no mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas têm aprendido a andar sozinhas. A minha tese de trabalho da faculdade, da minha conclusão de curso, meu TCC, o tema foi o desafio de pastorear a igreja no século 21. E um dos maiores desafios, irmãos, abrindo o coração para vocês, de sermos pastores no século 21, é porque nós estamos vivendo na geração, desculpem a expressão do que eu vou usar, as crianças não estão aqui, nós vivemos hoje no momento da geração dos pastores cornos. O pastor corno, sabe por que eu chamo de pastor corno? Porque ele é o último a saber das coisas. A pessoa vai lá, comete o problema, faz 1001 coisas, procura daqui, procura de lá, aí depois que está tudo errado, que está tudo arrebentado, que já não tem mais jeito, aí chega para o pastor, mas por que você não me procurou antes? Aí o que normalmente acontece? Eu estou com vergonha. Não tenha vergonha de pedir oração para quem já ora por você todos os dias. Não tenha vergonha de pedir conselho por quem já está pronto para querer te ajudar todos os dias. Sabe, irmão, se você decidir viver como uma ilha, sozinho, é uma opção sua. Embora Deus tenha me dado vários dons, Deus tem dado vários dons para os pastores, mas nós nunca vamos saber exatamente o que acontece. Então não fique esperando o anjo descer do céu, virar para nós e falar assim, chega naquela pessoa e fala isso, isso e isso. Porque nem sempre Deus vai colocar, nem sempre Deus vai permitir. Mas seja aberto. Ser aberto é diferente de ser vulnerável. Ou melhor, eu costumo dizer para as pessoas, seja vulnerável, deixe as pessoas ver quem você é, mas não entregue o seu coração para elas. Saiba para quem você entrega seu coração. Sabe? Pastor, mas é tão difícil confiar numa pessoa hoje. Esse é o problema. A gente está esperando o confidente perfeito. E é por isso que você precisa aprender e orar. Se você não tem ninguém com quem você possa contar, fala, Senhor, me ajuda. Envia alguém com quem eu posso contar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 17, que diz assim, em todo tempo se tem um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Tem gente que fica tão focado que não, mas quem tem que me ajudar é o meu irmão, porque é da minha família. Eu costumo dizer que muitas vezes o socorro da nossa alma vem de quem a gente menos espera. Mas não fique triste porque veio de quem você menos espera, e talvez você esperava de uma pessoa e não veio. Não é porque aquela pessoa não te ama, é porque Deus sabe o momento que você está precisando. Então agradeça quando Deus enviar alguém para ajudar a segurar a tua cruz.
Não seja arrogante. Se o próprio Jesus, o mestre dos mestres, no momento da crucificação, quando ele não deu conta, que ele caiu, um Simão foi lá, chegou, colocou a cruz sobre Jesus e sobre Simão. Jesus não tinha condição de andar, mas Jesus ali naquele momento, Jesus estava andando, sustentando sozinho, e Simão sustentando o peso da cruz de Jesus, para que Jesus conseguisse chegar até o final. Se a sua cruz está pesada, não esqueça uma coisa: Deus vai enviar alguém para te ajudar a segurar a sua cruz, então não despreze quem Deus enviar. O segundo ponto, e nesse é um ponto que eu quero demandar mais tempo: vai para o secreto. Salmo 86, versículo 7. Aleluia. Salmos de número 86, versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo davídico, do terceiro livro de Salmos. Para quem não sabe, Salmo é dividido em 5 livros, 5 gerações de poemas. E esse salmo, ele tem uma característica interessante, porque Davi, ele está contando as angústias dele, ele está chegando diante de Deus e contando as angústias dele. E eu quero hoje dizer uma coisa para você: quando você tem problema, para de ficar correndo para contar para tua mãe, para o teu pai, para o teu amigo, para o papagaio, para o vizinho, para o periquito, para o cachorro. Eu quero falar uma coisa para você: sabe para onde você tem que ir? Você tem que ir para o teu quarto, fechar a tua porta e rasgar a tua alma diante de Deus. Vai para o secreto. Vai para o lugar onde Deus te vê e chora, e clama, e ora. Nós estamos vivendo no tempo da geração que não ora, da geração que não clama a Deus, da geração que quando tem problema, prefere ligar o YouTube, ir na internet, ouvir o pastor fulano de tal, porque ele vai ter uma palavra para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você: por mais palavras que haja na internet, por mais amigos que você tenha, por mais psicólogos, coaches, profissionais do desenvolvimento pessoal e da saúde mental que você tenha ao seu dispor, nada substitui um bom tempo de oração sozinho com Deus. Vai para o secreto. A gente olha, por exemplo, a história de Davi. Davi era o rei de Israel, ele tinha à disposição dele os sábios, os profetas, ele tinha um reino à disposição dele, mas ele não abria mão de estar no secreto com Deus, nos momentos das angústias, no momento da traição, no momento da aflição, no momento em que ele descobria problemas e podres, no momento em que a alma dele estava rasgando por dentro. Ao invés dele chorar com as pessoas, ele ia para dentro e falava: Senhor, eu estou te clamando, me responde. Tem muita gente que esqueceu o secreto. Tem muita gente que esqueceu o lugar de você se ajoelhar e falar: Senhor, está doendo. Senhor, eu não quero voltar para aquele pecado, Jesus. Senhor, eu estou cansado porque eu estou passando essa situação, eu não sei como lidar. No dia da tua angústia, vai para o secreto. Entra para o quarto. Fecha a porta, vai falar com Deus, vai se derramar para Deus. Sabe, irmãos, Davi tinha todos os motivos para poder dizer, falar assim: Senhor, por que não acontece nada? Por que às vezes o ímpio triunfa? E às vezes a gente que é crente, eu não sei vocês, mas eu tenho muito disso. Às vezes a gente olha e vê que para as pessoas no mundo parece que nada tá ruim. Você olha para um lado, é churrasco de um final de semana. Você olha para o outro, é Caldas Novas. Você olha para o outro, é Capitólio. Você olha para o outro, rolezinho com os amigos. E parece que você que decidiu servir Jesus só leva porrada, só leva bucha, só leva chincha. Só que o que as pessoas não esquecem é que o mundo foge dos problemas, o cristão enfrenta os problemas e vence, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Essa é a grande diferença. Enquanto tem muitos fugindo para cachaça, para droga, a gente está indo para o joelho. Enquanto tem muitos pensando no suicídio, a gente está indo para o joelho. Enquanto tem muita gente desesperada, a gente está indo para o joelho. Então
Então no momento da tua aflição, não vá fazer como o mundo faz, porque você não é todo mundo. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um exército celestial que está à disposição de você. No Salmo 91, versículo 10, diz assim que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que nem os pés você machuque nas pedras. Então Deus está cuidando de você, Deus está protegendo você, Deus está guardando você, Ele está escrevendo a sua história. Então não importa o que você está passando agora, vai para o joelho, vai para o secreto. Essa semana aconteceu uma coisa: aflição, angústia, um senso de inferioridade, um complexo de inferioridade batendo na minha vida. E quando a gente está mal, quando a gente já está nesse processo da angústia, parece que qualquer coisa potencializa isso. E eu com aquele complexo de inferioridade. E aí no domingo, a gente foi no aniversário da minha avó. E foi um momento muito gostoso. A família estava lá. E de repente, quando eu olhava assim, eu olhava e via todos os meus irmãos falando das conquistas, meu sobrinho falando do carro novo que ele comprou. Eu olhei para mim mesmo e falei: Senhor, eu não sou nada. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi na terça-feira, eu voltei lá na casa da minha avó, porque eu tenho um compromisso com a minha avó. Sabe? Eu cheguei, estava lá com a minha mãe, e aí eu queria levar minha mãe embora, cara. Minha mãe ia de ônibus. E eu falei: mãe, eu te levo de carro, eu queria ser útil, eu queria servir. Mas eu estava com tanta baixa autoestima, e a minha mãe falou assim: não, eu prefiro ir com... Minha mãe preferiu ir com o marido da minha prima, até a casa do meu outro tio, para onde minha avó ia, e de lá ela ia pegar um ônibus, e eu falei: mãe, mas eu te levo lá, a senhora não vai pagar, deixa eu fazer isso para a senhora. Minha mãe falou: não, não precisa. Na hora me veio na cabeça: sua mãe não quer porque seu carro é velho. E ali foi a seta. Aí eu fiquei angustiado. Quando foi no outro dia, irmãos, eu não aguentei. Eu tive que ir para o secreto com Deus e falei: Jesus, está doendo. Jesus, eu estou me sentindo como ninguém, Jesus. E eu comecei a orar, e eu comecei a chorar, mas aquela angústia não passava, e eu fui para o secreto e orava. Enquanto eu orava, irmãos, eu sentia as mãos dos demônios me abraçando assim, ó. E eu orava dentro de casa. Eu acho que a minha vizinha deve ter achado até que eu sou doido, porque eu ficava assim: sai em nome de Jesus, sai, solta. A Michelle estava aqui na igreja. E eu: sai, solta. Foi na quinta isso. Aí eu peguei o telefone, Deus falou assim: liga para tua mãe, porque eu tenho uma intercessora. Irmão, você tem que ter pessoas que intercedam por você. Ah, pastor, mas eu não estou no ministério. Mas você tem que ter pessoas que oram por você, e você precisa orar por alguém. Seria até uma coisa interessante a gente estabelecer na igreja um amigo de intercessão. Eu oro por você, você ora por mim. Liguei para minha mãe e falei: mãe, ora comigo. E contei para ela. Minha mãe, baixinha, 1,5 m. Vamos orar. Na hora que ela começou a orar, irmãos, eu me derramei na presença de Deus. E me rasguei na presença do Senhor. E falei: Jesus, cura minha alma, porque hoje está sangrando. E aí o Senhor foi me falar, o Senhor foi me lembrar do porquê. É porque todas as vezes que Deus tem uma bênção para te mandar, todas as vezes que Ele te coloca num processo para você poder aprender a dominar a tua alma, dói, sangra, abre a ferida. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Vai para o secreto que Deus sabe o que fazer. E ali eu fiquei orando, e horas, o tempo passava, e eu não estava nem aí. E eu olhava no relógio, os meus alunos desmarcando aula. E alguns irmãos da igreja que são meus alunos, sabe que eu não gosto muito do tal do desmarcar aula. Mas naquele dia, sabe, começou uma desmarcação atrás do outro. Na hora eu entendi, falei: já sei. Deus está me querendo no secreto.
Quando Deus começar a mudar a tua agenda, quando Deus começar a quebrar teus compromissos, não é porque é o diabo atacando, é Deus falando assim: ei, volta lá para o secreto que eu estou querendo te encontrar, eu estou querendo falar com você, volta para lá, volta para o secreto. Talvez você hoje está passando por angústia, porque a resposta que você quer está no momento que você bater o seu joelho no chão e falar: Senhor, está doendo, então fala comigo, e Deus vai falar com você. Sabe? O último passo, o terceiro passo, melhor dizendo, receba orientações dos céus. Salmo 119, 143. Pode deixar o fundo mais alto. Salmo 119, versículo de número 143. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. Irmão, no momento de crise, no momento da dificuldade, o mundo age do jeito que eles querem. É aquilo que eu estava falando: as pessoas vão fugindo, as pessoas vão fazendo isso, as pessoas vão pegando dinheiro com a agiota, vão fazendo isso, vão fazendo aquilo, porque na ânsia de resolver os seus problemas eles não se importam como. Mas você é cristão, você é diferenciado, você vai receber instrução do céu. Começa a meditar na palavra, começa a buscar na palavra. Sabe por quê? O grande problema de muito crente hoje está fracassando na sua vida emocional. O grande problema de muita gente está vivendo ciclos de problema, e problemas que não acabam, é porque ao invés de você buscar a direção de Deus, você prefere ouvir o coach fulano de tal, o psicólogo fulano de tal, o psiquiatra fulano de tal. Eu não estou dizendo que eles são errados e não estou aqui birrado com eles não, mas é porque eu estou falando o seguinte: nós somos cristãos, o nosso princípio não é o coach, o nosso princípio não é a terapia, o nosso princípio não é o que Freud explicou, o nosso problema não é o que Nietzsche quis dizer, não é o que a filosofia quis falar, não é o que a teologia quer dizer. O nosso manual de vida está aqui, e é quando eu digo: Senhor, fala comigo. Você abre a palavra, Deus fala com você, Deus traz orientação. Você não é desse mundo, você não nasceu para ficar nesse mundo. Se você é cidadão do céu, então busca referência onde os céus está. Sabe, irmãos, eu gosto muito dessas coisas, mas Deus tem me ensinado que nada substitui a palavra, nada substitui o tempo de oração, nada substitui um tempo de orar com a sua família, um tempo de rasgar tempo com Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para você: quando você intensificar a tua vida de oração, quando você intensificar a tua vida de batalha, de luta com Deus, de vida com Deus, vai vir batalha, vai vir luta, vai vir porrada. Mas é lá que Deus vai te forjar, é lá que Deus vai trabalhar, é lá que Deus está te moldando. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia também diz que aonde eu sou fraco é que o Senhor me faz forte. Tem gente que fica se escondendo atrás do seu pecado de estimação. Irmão, aprende a ser vulnerável. Quem esconde pecado não alcança misericórdia. E a gente tem esquecido isso no meio dos cultos da igreja. A misericórdia, a graça de Deus está manifestada. Sabe? Em tempo de dificuldade, em tempo de crise, vai buscar orientação na palavra. Primeiro você vai buscar orientação na palavra. Depois, quando você for receber as outras instruções dos outros profissionais, disso, daquilo outro, você vai começar a entender: ah, a palavra de Deus já me dizia isso. Eu falo porque os irmãos sabem. A gente tem estudado, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Por mais que a gente estude, eu tenho percebido que a Bíblia já fala, só que às vezes de uma outra forma, às vezes de uma forma muito mais simples, e a gente está preocupado com a eloquência, e o Senhor não está querendo isso. E o último passo: volte seus olhos para aquilo que traz esperança. Lamentações, versículo 3, versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras versões dizem: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos,
Sabe? Volta seus olhos para a esperança eterna. Às vezes no momento da angústia, no momento da prova, no momento da dor, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus. É por isso que às vezes tem gente que vem para a igreja e fica assim: Senhor, eu vou desistir. Tem gente que fica em casa, várias vezes as pessoas falam assim: eu vou desistir da fé, eu não vou mais na igreja, eu estou cansado de lutar. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes é tanta porrada, é tanta luta, é tanta dificuldade, que você esqueceu que você tem promessas de Deus na sua vida. Deus tem promessa para você. Então traz a memória. Pastor, mas nunca teve um profeta para falar na minha vida. Leia a Bíblia. Tem tantas promessas na Bíblia, tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. A Bíblia diz que você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que você e sua casa vão servir ao Senhor. A Bíblia diz que praga alguma chegará à tua tenda, e que se alguma coisa comerdes ou bebedes, se for mortífera, não vai te fazer mal. A Bíblia está cheia de promessas para a sua vida. Mas você fala para mim assim: pastor, eu não vejo. Eu quero dizer para você: não veja pelos seus olhos, veja pela fé. Ative a sua medida de fé, ative a sua proporção, entra no sobrenatural, entra na dimensão com Deus e aprende a lutar batalhas no nível espiritual. Se levanta na autoridade de Cristo na sua vida. Abençoa a tua casa, abençoa teu lar. Usa a tua boca para profetizar. Tem gente que está no momento da angústia: ah, meu Deus, não vai dar certo. Jesus, o barco vai afundar. Senhor, a empresa está com dificuldade. Ah, Senhor, meu emprego está isso, minha família está isso, meu filho está aquilo. A pessoa não quer Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tem dia que você parece que você vai clamar Jesus e não vai achar. Mas eu quero dizer uma coisa: vai para o teu coração, comece a buscar a palavra, subjuga a sua mente, começa a dizer: Satanás, aqui não. Eu tenho hora que eu faço isso lá em casa. Michele é testemunha. Eu sou meio doido para essas coisas e eu não estou nem aí. Tem dia que eu chego lá em casa, eu pego o óleo de unção, eu vou ungir nas janelas, eu começo a falar: sai demônio, Satanás, aqui você não entra, Satanás, aqui você não vai entrar, essa casa é do Senhor Jesus, você não vai tocar na minha filha, você não vai tocar na minha esposa, você não vai tocar na minha vida. Tem dia que você vai lá, cai, tropeça, está mais fraco, não quer orar, mas aí eu falo: Senhor, me dá forças. Mas todos os dias renove a tua mente. Por isso que lá em Romanos a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, ou seja, transforme a você mesmo pela renovação da vossa mente, todos os dias aplicando o princípio da palavra, todos os dias orando, jejuando e aplicando a autoridade espiritual que Deus te deu. Para de ficar muitas vezes: ai, pastor, ora por mim. Amém, irmão? O que foi? Ah, pastor, é que eu vi uma cobra. Ah, pastor, eu vi um sapo com a boca costurada. Tem uns crentes que tem medo de macumba, tem medo de trabalho de feitiçaria. Eu não gosto dessas coisas não, irmão, mas eu vou dizer uma coisa: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus para quem lá atrás eu entreguei a minha vida e disse: Senhor Jesus, o Senhor é o único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Limpa-me com o sangue do Cordeiro. E eu sei que a Bíblia diz que Ele já venceu a morte, Ele já venceu principados e potestades. Então, meu irmão, nós precisamos aprender a nos levantar nas regiões celestiais e aprendermos a usar da autoridade que Cristo nos deu. Olha para a angústia que está dentro de você e subjuga ela. Pega o seu problema hoje, subjuga ele, coloca ele debaixo dos teus pés. Eu não sei o que está te incomodando, eu não sei o que te incomoda. Talvez seja um pecado, talvez seja uma situação que você não consegue vencer, seja um problema na justiça. Eu não sei o que está tirando a sua paz, mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que me tirou da minha agonia que eu estava essa semana, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que manda dizer: eu estou contigo. Levanta, sacode a poeira,
Profetiza. Traz à memória aquilo que traz esperança. Estão dizendo que as coisas negativas, estão dizendo que as coisas não vão dar certo. Não tem problema, em tudo dai graça, eu glorifico o teu nome. Pastor, está sangrando, em tudo dai graça. Sabe, irmãos, eu já contei meu testemunho várias vezes, mas eu quero contar uma coisa. Quando eu sofri o abuso sexual há muitos anos atrás, a coisa mais difícil para mim foi ter que ficar de frente a frente com o abusador e dizer assim: cara, eu te perdoo. Para decidir seguir em frente. Porque às vezes a gente passa por luta, a gente passa por tribulação e a gente carrega a dor dentro da gente. Mas hoje Deus não quer que você carregue a dor. Você vai lembrar do momento, sim. Pastor, mas vai doer. Eu sei que vai doer, mas eu quero dizer uma coisa para você: deixa sangrar. Porque é quando Deus abre a tua ferida, que Ele passa o bálsamo, coloca a tala, Ele vai te deixar paradinho até você cicatrizar. E aí você vai lembrar daquilo ali e você não vai mais sentir a dor. Deixa Deus passar um bálsamo de cura hoje na sua aflição. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés nesse momento.